7 de julho de 1943. 0423 horas. Saliência de Kursk, União Soviética. Referência de grade 51.73 Norte, 36.19 Leste. O tenente júnior Alexei Volkov está posicionado na encosta reversa da colina 252, 3 quilômetros ao norte de Prokhorovka, observando a maior batalha de tanques da história humana prestes a começar. Seu T-34, modelo 1942, está em posição hull down, invisível do vale abaixo, onde blindados alemães estão se reunindo para o que acreditam ser um avanço decisivo. A temperatura já está em 18 graus Celsius e alcançará 32 ao meio-dia. O posicionamento de Volkov viola toda a doutrina que o Exército Vermelho ensina. Defesa frontal, engajamento agressivo, encontrar o avanço inimigo com contra-ataque imediato. É isso que o manual exige. É isso que oficiais da NKVD aplicam. É isso que faz comandantes serem enviados a batalhões penais, ou pior, quando desviam. Mas Volkov calculou algo que seus superiores se recusam a aceitar. Lutar contra os alemães onde eles esperam resistência é suicídio. O que acontece nas próximas 14 horas ou validará a inovação tática nascida do desespero, ou terminará com Volkov enfrentando o pelotão de fuzilamento por covardia e derrotismo. Mas isso está adiantando nossa história. Operação Cidadela, a ofensiva de verão alemã de 1943, representa a última grande iniciativa estratégica da Wehrmacht na frente oriental. O objetivo é a saliência de Kursk, uma protuberância mantida pelos soviéticos de 600 quilômetros de largura e 200 quilômetros de profundidade, se projetando nas linhas alemãs. Hitler compromete 900 mil homens, 2.700 tanques e 2.000 aviões. O plano é movimento clássico de pinça. Atacar de norte e sul simultaneamente, cercar forças soviéticas, destruí-las e recuperar iniciativa perdida em Stalingrado. O grupo de ataque norte inclui 6 divisões Panzer, com tanques Tiger e Panther, montando canhões de 88 mm capazes de destruir qualquer tanque soviético a 2.000 metros. O grupo de ataque sul concentra 4 divisões SS Panzer, a elite das forças blindadas alemãs. A inteligência soviética sabe que o ataque está chegando. Tiveram meses para se preparar. Marechal Georgy Zhukov, comandando a defesa, constrói o sistema defensivo mais abrangente da história militar. 8 cinturões defensivos, profundidade de 300 quilômetros, 600 mil minas, 20 mil peças de artilharia, 5 mil tanques. A estratégia é defesa por absorção. Deixar os alemães atacarem em posições preparadas, sangrá-los através de atrito, depois contra-atacar quando estiverem exaustos. A doutrina soviética padrão exige defesa frontal, posicionando tanques em posições preparadas, em encostas frontais, onde podem engajar inimigos avançando a alcance máximo. A teoria é sólida. Engajar cedo, manter campos de tiro, prevenir penetração inimiga. A realidade em Kursk prova ser diferente. Táticas alemãs evoluíram. Lideram ataques com tanques Tiger, quase imunes a canhões soviéticos em alcances de combate normais. Atrás dos Tigers vêm Panzer IV e Panthers, fornecendo fogo de apoio. Atrás deles, infantaria mecanizada limpando posições defensivas. A combinação é devastadora. Tanques soviéticos posicionados em encostas frontais tornam-se alvos antes de poderem engajar efetivamente. Os canhões de 88 mm dos Tigers destroem T-34s em alcances, onde canhões soviéticos de 76 mm mal arranham blindagem alemã. Nos primeiros 3 dias da Cidadela, 5 a 7 de julho, perdas de tanques soviéticos são catastróficas. A frente central perde 370 tanques. A frente Voronezh perde 420. A matemática é insustentável. O tenente júnior Alexei Volkov nem deveria estar comandando tanques. Nascido em 1920 em Tula, ao sul de Moscou, estava estudando engenharia mecânica na Universidade Estadual de Moscou quando a Alemanha invadiu. Alistou-se imediatamente,
Não por patriotismo particularmente, mas porque a alternativa era conscrição sem escolha de designação. Sua educação técnica o levou a ser designado para a escola de tanques, onde instrutores reconheceram a habilidade incomum de raciocínio espacial. Podia visualizar terreno em 3 dimensões, entender como topografia afetava linhas de visão e campos de tiro. Mas o que tornava Volkov diferente não era apenas habilidade técnica, era disposição para questionar doutrina quando observação contradizia teoria. Durante exercícios de treinamento no início de 1943, Volkov notou que T-34s, posicionados em encostas frontais, consistentemente perdiam engajamentos simulados para forças inimigas designadas. A posição frontal, mandatada pela doutrina, fornecia excelente observação e campos de tiro. Mas também silhuetava tanques contra o horizonte, os tornava visíveis em alcances extremos e eliminava cobertura uma vez que o engajamento começasse. Em contraste, tanques posicionados em encostas reversas, atrás da crista de colinas, permaneciam invisíveis até forças inimigas cruzarem a colina. Nesse ponto, alcances de engajamento colapsavam para 200 metros ou menos, distâncias onde o canhão de 76 mm do T-34 era totalmente efetivo mesmo contra a blindagem pesada alemã. Ele levantou essa observação com seu comandante de batalhão, Major Konstantin Petrov, em março de 1943. A conversa durou 6 minutos. A resposta de Petrov foi imediata e ameaçadora. Camarada Tenente Júnior, a tática que você descreve é chamada defesa de encosta reversa. É um exemplo de pensamento derrotista que prioriza a preservação de equipamento sobre destruição do inimigo. Blindados soviéticos atacam, não se escondem. Sua sugestão viola o princípio de defesa agressiva e poderia ser interpretada como covardia. Vou fingir que essa conversa nunca ocorreu. Se você levantá-la novamente, reportarei você ao Departamento Especial da NKVD. Estou sendo compreendido? Mas Volkov não podia ignorar o que a matemática lhe dizia. Um T-34 em encosta frontal, engajado por um Tiger a 1.500 metros, tinha talvez 3% de chance de sobreviver tempo suficiente para fechar para alcance efetivo. Um T-34 em encosta reversa, engajando um Tiger que cruzou a colina a 200 metros, tinha talvez 60% de chance de engajamento bem-sucedido. A diferença não era coragem ou espírito agressivo, era geometria e balística. Lutar onde o inimigo esperava você, em alcances que favoreciam seus canhões e blindagens superiores, era suicídio tático disfarçado de espírito ofensivo. A oportunidade de testar a teoria veio em 7 de julho, o terceiro dia da Operação Cidadela. A companhia de tanques de Volkov, parte do 5º Exército de Tanques da Guarda, estava posicionada como reserva móvel atrás da linha defensiva de Prokhorovka. Suas ordens eram padrão: responder a penetrações alemãs, engajar blindados avançando, restaurar posições defensivas através de contra-ataque agressivo. Às 0300 horas do dia 7, relatórios indicavam que forças alemãs, especificamente o 2º Corpo Panzer SS, estavam preparando um grande empurrão em direção a Prokhorovka, força de tanques estimada em 250 veículos, incluindo 40 Tigers e 70 Panthers. Forças soviéticas na área imediata numeravam aproximadamente 180 tanques, principalmente T-34s, com alguns T-70s mais leves. O comandante do batalhão, Major Petrov, recebeu ordens às 03h40 para posicionar a companhia para defesa frontal em uma linha de crista designada Colina 243, diretamente no caminho do avanço alemão antecipado. Posições em encosta frontal, observação máxima, engajar em alcance extremo. Doutrina padrão. A companhia de Volkov, 12 T-34s, ocuparia a seção norte da linha. Petrov tornou o plano tático explícito durante o briefing. Mantemos esta posição. Não recuamos. Engajamos blindados alemães enquanto avançam através do vale. Contato estimado às 0600 horas. Os fascistas se quebrarão contra nossa defesa.
Volkov entendeu a situação tática imediatamente. Colina 243 tinha excelentes campos de tiro através de 3 quilômetros de vale. Mas também significava que seus T-34s seriam visíveis para blindados alemães a alcance máximo, exatamente onde canhões Tiger e Panther eram mais efetivos. Seus tanques seriam destruídos antes de poderem contribuir significativamente para a defesa. A doutrina exigia sacrifício, mas sacrifício sem propósito tático era desperdício. Ele tomou uma decisão que violava todas as regulamentações e arriscava a execução por covardia e derrotismo. Às 04:20 horas, em vez de posicionar sua companhia na encosta frontal da colina 243 como ordenado, posicionou-os na encosta reversa da colina 252, 300 metros atrás e ao norte da posição designada. A posição de encosta reversa significava que seus tanques eram invisíveis do vale. Forças alemãs veriam a encosta frontal da colina 243, haveriam aparentemente indefesa e assumiriam que os soviéticos tinham se retirado ou estavam posicionados mais atrás. Os alemães avançariam esperando resistência mínima até alcançarem a linha de crista. Quando cruzassem a colina 243, os tanques de Volkov na encosta reversa da colina 252 teriam linha de visão direta em alcances abaixo de 300 metros, onde canhões T-34 eram totalmente efetivos. O benefício tático era claro para Volkov. O risco era igualmente claro. Estava desobedecendo ordens diretamente. Se seu posicionamento fosse descoberto antes do combate, ou se os alemães não avançassem como antecipado, ou se a batalha corresse mal por qualquer razão, enfrentaria acusações imediatas de covardia e derrotismo. A NKVD não requeria prova de intenção. Desvio de ordens durante combate era suficiente para execução sumária. Volkov não informou o Major Petrov de sua mudança de posicionamento. Não podia. Petrov teria ordenado correção de posição imediatamente e recusa dispararia prisão. Em vez disso, Volkov posicionou sua companhia, manteve silêncio de rádio e esperou. Forças alemãs começaram seu avanço às 05:47 horas. A formação de ataque era de manual. Tigers na liderança, espaçados 200 metros, avançando a 10 km por hora. Panthers e Panzer IV, seguindo em escalão, 200 metros atrás da linha Tiger. Infantaria mecanizada em meias lagartas, seguindo a blindagem. A formação cruzou o vale em direção à colina 243, esperando engajar posições soviéticas na encosta frontal a 1.200 a 1.500 metros. O que encontraram foi terreno vazio, sem tanques soviéticos visíveis, sem canhões antitanque, sem posições preparadas. Para comandantes alemães, isso sugeria duas possibilidades: ou forças soviéticas tinham se retirado, ou estavam posicionadas na encosta reversa da colina 243, esperando os alemães cruzarem a crista. A doutrina alemã para a última situação era avanço cauteloso. Enviar reconhecimento, sondar para posições defensivas, chamar artilharia se resistência encontrada. Mas o cronograma alemão estava apertado. 3 dias na cidadela estavam atrasados e sob pressão do alto comando para alcançar avanço. O comandante local tomou decisão agressiva: manter velocidade de avanço, cruzar a crista com força total, dominar quaisquer defensores na encosta reversa com poder de fogo concentrado. Os Tigers aumentaram velocidade para 15 km por hora e dirigiram diretamente em direção à crista da colina 243. Às 0604 horas, o Tiger Leader cruzou a colina 243. Seu comandante esperava encontrar tanques soviéticos na encosta reversa, imediatamente abaixo. O que encontrou foi terreno vazio descendo 300 metros para uma linha de crista secundária, colina 252. Naquela linha de crista, 12 T-34s estavam em hold down, em posições preparadas, canhões treinados na crista da colina 243. O comandante do Tiger tinha aproximadamente 4 segundos para processar esta situação tática inesperada antes da companhia de Volkov abrir fogo.
O alcance de engajamento era 270 metros. Àquela distância, o canhão de 76 mm do T-34, disparando projéteis perfurantes, podia penetrar a blindagem lateral e traseira de qualquer tanque alemão, incluindo Tigers. A blindagem frontal permanecia problemática, mas a geometria do engajamento favorecia os soviéticos. Tanques alemães estavam silhuetados contra o horizonte, cruzando a colina, apresentando perfis laterais e de torre. Os tanques de Volkov estavam hull down, escondidos, apresentando perfis de alvo mínimos. A primeira salva, 12 canhões disparando dentro de 2 segundos um do outro, destruiu ou desabilitou 6 tanques alemães. 3 Tigers atingidos em anéis de torre. 2 Panthers atingidos em compartimentos de motor. 1 Panzer IV explodindo com fogo catastrófico de munição. A resposta alemã foi imediata, mas desorganizada. Tanques na crista da colina 243 tentaram engajar alvos na colina 252, mas a geometria tática era desfavorável. Estavam expostos em um horizonte, incapazes de reverter rapidamente descendo a encosta que tinham acabado de subir, enquanto tanques soviéticos estavam escondidos e preparados. Os excelentes canhões e blindagem dos Tigers não forneceram vantagem a 270 metros contra alvos escondidos. Tanques alemães que tentaram avançar descendo a encosta frontal da colina 243 em direção à colina 252 apresentaram perfis laterais perfeitos para os artilheiros de Volkov. Aqueles que tentaram reverter de volta sobre a crista foram destruídos por trás enquanto se retiravam. O engajamento durou 18 minutos. A companhia de Volkov disparou 97 projéteis de canhão principal. Destruiu ou desabilitou 23 tanques alemães, incluindo 7 Tigers e 11 Panthers. Perdeu 2 T-34s para fogo de retorno, ambos recuperáveis com dano menor. A matemática tática foi esmagadora. Em 18 minutos, usando terreno e geometria em vez de assalto frontal, 12 tanques soviéticos tinham neutralizado uma formação blindada alemã que deveria tê-los destruído com esforço mínimo em alcances de engajamento padrão. O problema imediato era a resposta de comando. Major Petrov, posicionado na colina 243, com o resto do batalhão, tinha esperado engajar blindados alemães no chão do vale. Em vez disso, os alemães foram engajados e destruídos por uma companhia que não estava onde deveria estar. A transmissão de rádio de Petrov às 0625 horas foi previsível. Volkov, explique sua posição. Você foi ordenado à encosta frontal da colina 243. Você está na colina 252. Você violou ordens diretas. Reporte-se imediatamente para a ação disciplinar. A resposta de Volkov às 0627 foi factual e cuidadosamente formulada. Camarada Major, minha companhia engajou e destruiu 23 tanques alemães em alcances abaixo de 300 metros usando defesa de encosta reversa. Perdemos 2 tanques, ambos reparáveis. Se tivéssemos estado na encosta frontal da colina 243 como ordenado, teríamos sido engajados por Tigers a 1.500 metros e destruídos antes de contribuir significativamente para a defesa. Solicito permissão para manter posição atual e repetir tática contra a próxima onda de assalto alemã. O circuito de comando ficou silencioso por 47 segundos. Então uma nova voz. Comandante regimental Coronel Dmitry Sokolov. Todas as estações cessem tráfego de rádio. Volkov, mantenha posição. Petrov, posicione seus tanques restantes em defesa de encosta reversa, combinando o desdobramento de Volkov. Estamos revertendo doutrina tática efetivo imediatamente. Oficiais de ligação da NKVD devem observar, mas não interferir com decisões táticas até este engajamento concluir. Todas as unidades empregarão defesa de encosta reversa contra avanços de blindados alemães. Sokolov, terminando. A decisão foi extraordinária. Um comandante regimental, no meio da maior batalha de tanques da história, estava abandonando doutrina estabelecida, baseado na tática não autorizada de um tenente júnior. O risco para a carreira de Sokolov era imenso.
Se a tática falhasse, se a batalha corresse mal, a NKVD investigaria todos envolvidos. Acusações de covardia e derrotismo seguiriam. Mas Sokolov tinha visto os resultados. 23 tanques alemães destruídos em 18 minutos com perdas amigáveis mínimas. A matemática era inegável. O segundo assalto alemão veio às 0710 horas. Desta vez, comandantes alemães foram cautelosos. Tinham perdido porção significativa de sua força Tiger e Panther para uma defesa de encosta reversa inesperada. Ajustaram táticas adequadamente. Barragem de artilharia em posições soviéticas suspeitas, ataques de sondagem por formações menores, reconhecimento cuidadoso antes de comprometer forças principais. Mas a defesa de encosta reversa negou muito dessa cautela. Tanques soviéticos em encostas reversas eram invisíveis à observação e difíceis de atingir com artilharia. Ataques de sondagem encontraram fogo devastador de curto alcance quando cruzaram linhas de crista. Os alemães foram forçados a avançar cegos para alcances de engajamento que favoreciam canhões soviéticos. Ao longo do dia 7 de julho, forças soviéticas em Prokhorovka empregaram defesa de encosta reversa repetidamente. Ataques alemães que deveriam ter dominado posições soviéticas através de poder de fogo e blindagem superiores, em vez disso, encontraram emboscadas de curto alcance que negaram vantagens alemãs. A matemática de engajamento mudou dramaticamente. A 1.500 metros, Tigers e Panthers destruíam T-34s com impunidade. A 250 metros, T-34s destruíam Tigers e Panthers com probabilidade razoável. Terreno, não tecnologia, tornou-se o fator decisivo. Às 1800 horas em 7 de julho, forças alemãs em Prokhorovka tinham perdido aproximadamente 120 tanques, com outros 45 danificados e retirados para reparo. Perdas soviéticas foram aproximadamente 90 tanques destruídos, com 70 danificados, mas recuperáveis. Em uma batalha onde forças soviéticas eram superadas em número e poder de fogo, tinham alcançado taxas de troca aproximadamente iguais, manipulando geometria de engajamento. Para comandantes alemães planejando em taxas de troca favoráveis de 3-1 ou 4-1, isso era taticamente inaceitável. A ofensiva perdeu momentum. A resposta oficial veio em 8 de julho. Volkov, Petrov e Coronel Sokolov foram convocados ao quartel-general da frente para debriefing imediato. O Departamento Especial da NKVD queria explicações de por que doutrina estabelecida tinha sido violada, por que oficiais júnior estavam tomando decisões táticas acima de sua autoridade, e por que comandantes estavam tolerando covardia e táticas derrotistas. O debriefing durou 4 horas. Coronel da NKVD, Mikhail Ivanov, conduziu o interrogatório. Sua primeira pergunta a Volkov foi direta. Camarada Tenente Júnior, você deliberadamente violou ordens diretas de seu oficial comandante e posicionou suas forças de maneira consistente com covardia defensiva. Explique por que você não deveria ser acusado de derrotismo e covardia face ao inimigo. A resposta de Volkov foi cuidadosa, técnica e apoiada por resultados de combate. Camarada Coronel, posicionei minhas forças para maximizar destruição inimiga enquanto minimizava baixas amigas. Defesa de encosta frontal em Prokhorovka teria resultado na destruição da minha companhia com impacto mínimo no inimigo. Defesa de encosta reversa resultou em 23 tanques inimigos destruídos com 2 baixas amigas. O propósito de defesa é destruir forças inimigas, não sacrificar as nossas por aparência de agressividade. Escolhi a tática mais provável de alcançar esse propósito. O segmento de Ivanov foi previsível. Doutrina soviética enfatiza a defesa agressiva e encontrar avanços inimigos com contra-ataque imediato. Sua tática prioriza a preservação de equipamento sobre destruição do inimigo. Essa é a definição de derrotismo. Volkov não argumentou ideologia. Apresentou matemática. Camarada Coronel,
Minha tática destruiu 23 tanques inimigos. Defesa de encosta frontal, como empregada por outras companhias em meu batalhão em 7 de julho, resultou em sua destruição com baixas inimigas mínimas. Qual abordagem serve melhor à União Soviética? Táticas que destroem inimigos ou táticas que sacrificam nossas forças enquanto não alcançam nada? O debriefing mudou quando o coronel Sokolov apresentou resultados operacionais de 7 de julho. Perdas totais de tanques alemães em Prokhorovka, 120 destruídos. Perdas de tanques soviéticos, 90 destruídos. Quase taxa de troca 1 para 1 em uma batalha onde soviéticos eram superados em número e poder de fogo. Unidades empregando defesa de encosta reversa. Taxa de troca média de 1,3 tanques soviéticos perdidos por tanque alemão destruído. Unidades empregando defesa de encosta frontal. Taxa de troca média de 3,7 tanques soviéticos perdidos por tanque alemão destruído. As estatísticas eram claras. Defesa de encosta reversa era taticamente superior sob condições de Prokhorovka. A investigação da NKVD concluiu em 12 de julho com descobertas que cuidadosamente equilibraram requisitos ideológicos contra a realidade tática. Volkov recebeu repreensão oficial por violar ordens, notando que iniciativa individual, embora ocasionalmente produtiva, não pode ser permitida a anular a autoridade de comando. Contudo, a repreensão também notou que sua inovação tática tinha alcançado resultados excepcionais e demonstrado iniciativa valiosa em circunstâncias extremas. Nenhuma acusação de covardia ou derrotismo foi apresentada. Coronel Sokolov recebeu tratamento similar. Repreendido por tolerar violação de ordens, elogiado por flexibilidade tática em reconhecer inovação efetiva. Mais significativamente, a doutrina de guerra de tanques do Exército Vermelho começou a incorporar defesa de encosta reversa como tática legítima sob condições específicas. A mudança doutrinária veio lentamente e com enquadramento ideológico que preservou a primazia de espírito ofensivo-agressivo, enquanto reconhecia que terreno podia ser usado para aumentar efetividade defensiva. Em agosto de 1943, manuais de treinamento incluíam seções sobre defesa de encosta reversa, embora cuidadosamente formuladas para enfatizar que era uma ferramenta entre muitas, não substituição para defesa frontal agressiva. O impacto em Kursk foi mensurável, mas difícil de isolar de outros fatores. A Batalha de Kursk durou até 23 de agosto. Com o engajamento decisivo em Prokhorovka, ocorrendo em 12 de julho. Forças alemãs finalmente se retiraram sem alcançar avanço, marcando a última grande ofensiva estratégica alemã na frente oriental. Forças soviéticas em Kursk destruíram ou desabilitaram aproximadamente 1.500 tanques alemães e canhões de assalto. Aproximadamente 30% das perdas de tanques alemães ocorreram em engajamentos onde forças soviéticas empregaram táticas de defesa de encosta reversa derivadas da ação de Volkov em 7 de julho. Análise estatística conduzida após a guerra por historiadores militares soviéticos estimou que defesa de encosta reversa, quando empregada sob condições de terreno apropriadas, melhorou taxas de sobrevivência de tanques soviéticos em aproximadamente 42%, enquanto mantinha ou ligeiramente melhorava taxas de destruição inimiga. A efetividade da tática dependia pesadamente de terreno, tempo de preparação disponível e táticas inimigas. Não era universalmente aplicável, mas em situações defensivas contra blindagem tecnologicamente superior, fornecia a comandantes soviéticos uma ferramenta que parcialmente negava vantagens alemãs em alcance de canhão e proteção de blindagem. Alexei Volkov permaneceu comandante de tanque através do restante da guerra. Participou das ofensivas soviéticas subsequentes através da Ucrânia, Polônia e para dentro da Alemanha. Promovido a capitão ao fim da guerra, comandou o batalhão de tanques durante a Batalha de Berlim em abril de 1945. Seu registro de combate
mostrava participação em 23 engajamentos principais, comando de unidades que destruíram mais de 60 tanques alemães, sobrevivência pessoal de 5 perdas de tanque, onde sua tripulação abandonou com sucesso. Recebeu a Ordem da Bandeira Vermelha 2 vezes e a Ordem de Alexandre Nevsky 1 vez. Decorações padrão para comandantes de tanque bem-sucedidos, mas não as honras mais altas reservadas para heroísmo excepcional. Após a guerra, Volkov retornou à Universidade Estadual de Moscou. Completou seu grau interrompido de engenharia mecânica e passou 30 anos projetando maquinaria agrícola em uma fábrica de equipamento coletivo estatal. Nunca escreveu sobre seu serviço militar. Nunca deu entrevistas, nunca discutiu a tática de defesa de encosta reversa que tinha se propagado através da doutrina blindada soviética. Quando historiadores militares ocidentais, estudando Kursk, entrevistaram veteranos soviéticos nos anos 1970 e 1980, Volkov declinou todos os pedidos. Sua posição, expressa em declaração escrita breve em 1979, foi que tinha cumprido seu dever conforme requerido, a guerra tinha terminado, e discutir detalhes táticos não servia propósito útil. Faleceu em 1991, aos 71 anos, 3 meses antes da União Soviética dissolver. Seu obituário na Pravda mencionou seu serviço de guerra em uma sentença. Não mencionou que sua violação de ordens, em 7 de julho de 1943, tinha introduzido inovação tática que melhorou a efetividade de guerra de tanque soviética e contribuiu para parar a última grande ofensiva alemã na frente oriental. Não mencionou que tinha arriscado execução por covardia para implementar tática que análise matemática e experiência de combate mostravam ser superior à doutrina estabelecida. Doutrina moderna de guerra blindada em todo grande militar incorpora defesa de encosta reversa como táticas padrão. Ensinada na Escola de Blindados do Exército dos Estados Unidos em Fort Benning, a Unidade de Testes e Desenvolvimento Blindado do Exército Britânico, a Academia das Forças Terrestres Russas. O princípio é fundamental: usar terreno para reduzir vantagens inimigas em alcance e poder de fogo. Forçar engajamento em alcances onde suas armas são efetivas. Todo livro didático militar sobre operações defensivas de tanque inclui seções sobre posicionamento de encosta reversa, posições hold-down, usar características de terreno para controlar geometria de engajamento. A tática não é atribuída a Volkov. A maioria das fontes ocidentais acredita operações blindadas britânicas no norte da África em 1942, com desenvolver defesa de encosta reversa, embora o uso britânico fosse menos sistemático e mais circunstancial. Fontes soviéticas, quando mencionam a origem da tática, atribuem-na a desenvolvimento tático coletivo durante a Grande Guerra Patriótica, sem nomear indivíduos específicos. A narrativa histórica padrão diz que doutrina evoluiu naturalmente enquanto forças soviéticas se adaptavam à superioridade tecnológica alemã. O papel de inovação individual, particularmente inovação que violou ordens e arriscou punição severa, desaparece em aprendizado institucional generalizado. A questão que as histórias oficiais não abordam é quantos Volkovs não sobreviveram para ver suas inovações adotadas. Quantos oficiais júnior reconheceram que doutrina estava falhando, implementaram táticas alternativas e foram executados por covardia antes de alguém medir resultados? Quantas inovações táticas morreram com seus inovadores porque o sistema institucional priorizou obediência sobre efetividade? Volkov sobreviveu parcialmente através de sorte. Sua tática não autorizada funcionou espetacularmente em sua primeira aplicação, e um comandante regimental escolheu defendê-lo, apesar de pressão da NKVD. Nem todo inovador teve essa combinação de circunstâncias. Historiadores militares estudando inovação em sistemas hierárquicos rígidos notam que inovação tática bem-sucedida geralmente requer 3 elementos: um indivíduo disposto a violar doutrina,
quando observação contradiz teoria, sucesso demonstrável imediato que torna a inovação difícil de suprimir, e uma estrutura de comando com flexibilidade suficiente para reconhecer e adotar inovação efetiva, apesar de objeções ideológicas ou procedimentais. Em Kursk, em 7 de julho de 1943, todos os 3 elementos se alinharam. Tenente Júnior Volkov violou doutrina porque a análise matemática lhe disse que defesa de encosta frontal era suicídio. Sua tática alcançou sucesso espetacular imediato. Coronel Sokolov reconheceu os resultados e implementou a inovação apesar de risco de carreira significativo. Esse alinhamento foi raro. A maioria da inovação tática na Segunda Guerra Mundial ocorreu incrementalmente através de tentativa e erro, através de muitas unidades, com práticas bem-sucedidas, gradualmente se propagando, enquanto práticas mal-sucedidas levavam à destruição de unidade. Ocasionalmente, circunstâncias criaram oportunidades para indivíduos forçarem inovação rápida através de violação deliberada de doutrina. O caso de Volkov representa uma tal oportunidade. A combinação de situação tática desesperada, superioridade matemática demonstrável de táticas alternativas e sucesso mensurável imediato criou condições onde inovação podia sobreviver e se propagar apesar de resistência institucional. 7 de julho de 1943. 12 tanques posicionados onde não deveriam estar. Um tenente júnior enfrentando possível execução por covardia. Uma tática que violou doutrina, mas combinava terreno, balística e geometria tática. 23 tanques alemães destruídos. Um padrão operacional que se propagou através de forças blindadas soviéticas e contribuiu para parar operações ofensivas alemãs em Kursk. A história oficial acredita adaptação institucional e desenvolvimento tático coletivo. A realidade foi uma pessoa fazendo matemática, questionando doutrina e aceitando risco pessoal severo para implementar o que a análise mostrava funcionaria melhor que o que regulamentações exigiam. Isso não está nas narrativas aprovadas, nunca estará, mas aconteceu.